Um bom planejamento começa pelo fim. Olá, tem professora aí? Meu nome é Ludmila Lima. Eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos no estado de Minas Gerais e vim falar hoje sobre o planejamento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Como que a gente faz um bom plano de aula? Mas antes de te falar isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já conhece a Base Nacional Comum Curricular? Está conseguindo trabalhar de acordo com ela? Entende o que cada habilidade quer dizer? Está conseguindo conciliar o ensino remoto com as aulas? Se você precisa entender melhor a BNCC, se você precisa de orientação para conseguir trabalhar a Base Nacional Comum Curricular, essas habilidades de uma forma remota, mas que não perca a qualidade, eu vou te convidar para clicar aqui no link do curso de BNCC e vir participar desse curso com a gente. Lá você vai saber tudo que precisa sobre a BNCC. Tem um bônus que é um mini curso dentro do curso para te ajudar com as aulas remotas e tem um grupo exclusivo do WhatsApp para tirar suas dúvidas com suas colegas, para você trocar ideias, trocar experiências, e eu também estou lá diariamente tirando as dúvidas. Bom, vamos ao planejamento. Eu disse no início desse vídeo que um bom planejamento começa pelo fim, e eu não disse isso por acaso. Eu tenho recebido muitas perguntas de professoras muito angustiadas que me dizem assim: qual habilidade que eu vou ter que trabalhar? Como que eu sei qual habilidade que eu vou trabalhar? Como é que eu encontro a habilidade relativa à atividade que eu estou dando na Base Nacional Comum Curricular? Como é que eu vou conciliar a Base Nacional Comum Curricular com o livro didático? Então, calma. Quando eu digo que um bom planejamento começa pelo fim, eu estou dizendo fim não no sentido de final, de término, mas no sentido de finalidade, de objetivo. Um bom planejamento começa quando você identifica um objetivo. Depois é que você traça um como fazer. Como assim, Ludmila? Ainda não está claro. Bom, nossos objetivos, quando planejamos uma aula, hoje é desenvolver nos alunos uma daquelas habilidades, competências que estão na Base Nacional Comum Curricular. Aí vem aquela pergunta: qual habilidade eu vou trabalhar? Como que eu sei qual habilidade eu vou trabalhar? Como que eu escolho a habilidade para o meu plano de aula? Você não escolhe. As habilidades da Base Nacional Comum Curricular são direito de aprendizagem da criança. Então, você vai trabalhar todas. Ah, mas em que ordem? Elas estão no currículo e na base numa ordem bem lógica. Você pode seguir mais ou menos como está ali. Se você olhar em língua portuguesa, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando de notícia. Você vai ver uma habilidade em que o aluno precisa ler com autonomia, entender, perceber as características do gênero receita. Aí ele estuda um pouquinho outras coisas ali, né? Estuda, vai um pouco de leitura, um pouco de escrita, um pouco. Aí quando chega na produção textual, né, na escrita, aí ele vai ter que produzir textos com finalidade, observando a finalidade, a estrutura da notícia e não sei o que. Então, lá na base vai ter uma ordem lógica. A criança começa conhecendo o alfabeto, depois ela conhece os fonemas, depois ela vai ler e tal. Então, lá tem uma sequência lógica. Então, se nós temos um documento que seja a Base Nacional Comum Curricular ou que seja o currículo da sua região, que tem uma ordem lógica para você desenvolver as habilidades, você precisa identificar a habilidade que vai trabalhar, né? Seguindo a ordem mesmo, vou começar do número 1, né? Aí você vai pensar, como eu vou trabalhar isso? Isso nunca vai ser uma coletânea de xerox, por favor, né? Então, como você vai trabalhar? Quais são as dinâmicas que você vai dar? Quais são as atividades?
que que você vai anotar no caderno, o que que você vai fazer em forma de brincadeira, o que que vai ser só oralmente. Então você vai fazer isso para que consiga desenvolver as habilidades. Como que você vai fazer isso? Começando pelo fim, começando pelo objetivo. Não começando de uma atividade bonita que você achou na internet ou de uma atividade que está no seu livro didático. Tem muita gente fazendo isso. Pega a atividade e fala, agora eu vou ver aqui onde que ela está na BNCC para eu poder colocar no meu caderno. E aí o seu ano letivo não vai ter sequência nenhuma, o seu plano de curso não vai ter sequência, não vai ter lógica. Então, siga como está lá, você pode alterar algumas coisas, aquele arranjo ali é uma sugestão, você pode, eu prefiro dar isso aqui antes, isso aqui depois, você pode até alterar, mas ele é um documento lógico. O livro didático é um suporte, é um recurso para você usar. As atividades que você encontra na internet, que você encontra em cartilhas, que você encontra em apostilas, são suportes, são recursos. E a gente nunca faz tudo impresso, tudo em material didático. A gente precisa de outros recursos para que a criança realmente aprenda. Então, o que está gerando uma grande dificuldade, o que gera muitas dúvidas, o que eu recebo muito de dúvida é essa questão da pessoa vir de uma atividade querendo identificar a habilidade na BNCC. Ou de um livro didático querendo identificar a habilidade na BNCC. Porque o meu livro trouxe habilidade, a habilidade está errada. Não é assim. Você vai partir do seu objetivo, que é a habilidade. E daí você vai ver o que faz para desenvolver. Às vezes, lá no seu livro didático, você vai dar uma página que está mais no início, depois você vai dar uma que está mais no final. Não vai seguir o que está exatamente o que está lá. Tá certo? E sempre lembrando que não fica completa a sua aula se você dá apenas coisa impressa, apenas atividade. Dou atividade, corrijo atividade. Explico atividade para o aluno fazer, corrijo atividade. Isso não é uma aula completa. Numa aula completa, você levanta o que a criança sabe, você desperta a curiosidade dessa criança, brinca com ela, e só quando ela sente necessidade de aprender aquilo para realizar alguma coisa, é que você vai explicar, é que vocês vão fazer exercícios, é que nós vamos anotar o que aprendemos e vamos avaliar. Então, começando pelo fim, pela finalidade, pelo objetivo, e não o contrário. O contrário é como se nós atirássemos uma flecha e onde ela parasse, fôssemos lá e pintássemos o alvo. Não quer dizer que nós acertamos, não quer dizer que nós estamos com uma boa mira. O certo é você ter um alvo, mirar o alvo e acertar a flecha lá no centro. Eu espero que você tenha entendido. Se você precisa de ajuda para entender a BNCC, se você quer conhecer o passo a passo de plano de aula que eu uso nas minhas aulas e que tenho ótimos resultados e que minhas alunas também, do curso estão tendo ótimos resultados, clica lá, vamos conhecer o curso. Um grande beijo e até a próxima!